Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar um pouco da minha história, desde quando eu nasci. Eu nasci num lugar muito precário, muito carente. Eu sou cearense, né? Nasci lá em Barbalha, no estado de Ceará, mas eu saí de lá aos 6 anos. Só que o tempo que eu fiquei lá, a minha infância, eu vou dizer para vocês, de verdade, foi uma infância assim tão cruel que ficou guardada na minha memória, porque existe pessoas que realmente sofrem, mas é aquele tempo para você aprender. E eu acredito que nem tudo é para sempre. Você pode estar passando por uma situação difícil hoje, achar que é o fim, mas não é. Eu te garanto para você, porque eu já passei por muitos momentos difíceis, por muita dificuldade. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, não passo mais por aquele momento, aquela situação que eu vivi lá atrás. Para a honra e glória do Senhor, que um dia me chamou e eu acreditei nele. Como eu sempre comento nos meus vídeos, independente de qualquer coisa, Deus, Ele ama os seus filhos. Nós somos filhos de Deus, a gente tem que acreditar nisso, porque senão a gente vai perecer, como muitas pessoas perecem e nós vê que a pessoa não consegue sair daquele estado, porque elas não acreditam em Deus, elas não querem buscar Deus, então elas ficam aceitando aquela situação. E nós não podemos aceitar a situação ruim na nossa vida. A gente tem que se levantar, né, fazer a mudança. Então, como eu falei, né, sou cearense, vamos voltar de novo ao que eu vou falar. Sou cearense, saí de lá do Ceará, eu tinha 6 anos de idade. Os meus pais, eles não tinham uma condição financeira para poder criar a gente lá no Ceará. Era eu e mais 6 filhos. E minha mãe sofreu bastante, né? Passou bastante dificuldade com a gente, ela não tinha casa para morar. Então, assim, às vezes eu vejo vídeos hoje na internet que mostra muitas situações assim, eu fico vendo da onde que Deus ele me tirou. E esse é um dos motivos que fez eu criar coragem, né, e me impulsionar para poder também estar falando na internet, né, incentivando você, incentivando as pessoas para que há uma solução para tudo na vida e tudo passa, né? A aprovação ela não é para nós morrer, a aprovação ela não é para a gente ficar na pior, é para que nós viemos aprender, é para o nosso próprio aprendizado. Só que por nós olhar o mundo, olhar as pessoas lá fora, como que as pessoas vivem, acha que vive tudo bem, a gente tenta ir por caminho, por atalhos que leva a gente por coisas que temos que passar por coisas que não era necessário, então a gente sofre além daquilo que a gente tinha que sofrer, né? Assim, meu pai e a minha mãe, quando eles se conheceram, eles eram muito novos. A minha mãe disse que ainda queimava ainda arroz, não sabia fazer as coisas direito. E a família deles não queria que eles bem assim casassem. Mas mesmo assim eles insistiram, né? E por muitas provas, muita luta, muita dificuldade, o meu pai ele se enfiou em bebê, ia trabalhava, ele era pedreiro. Ele trabalhava e tipo assim, vinha em 15 dias para casa. E assim, toda vez que ele vinha, minha mãe ficava grávida. E ele voltava a trabalhar e minha mãe ficava em casa com os filhos e passando a dificuldade, né? Passando necessidade. Mas para a honra e glória do Senhor, nenhum morreu, estamos todos bem, todos vivos. O único que morreu que se foi meu pai, mas nós já estávamos tudo grande, né? Ele ficou doente. Isso é uma outra história também que eu quero também contar para vocês, compartilhar. Porque entre os 6 irmãos, eu fui assim a que mais queria que meu pai ficasse com a minha mãe, mas não deu para eles ficar porque o meu pai ele judiava muito da minha mãe, judiava muito da minha mãe, judiava da gente. Ele, se o dinheiro que ele ganhava, ele gastava na bebida, né? Não se dedicava totalmente para a família dele, mas para o mundo. Ele se dedicava mais porque ele via que o mundo fazia, ele queria fazer igual. Mas só que a gente não pode seguir o mundo. O mundo é ilusão. O mundo ele veio para destruir a gente.
O mundo que eu falo é assim, o que você vê o que as pessoas fazem, você também quer fazer, não é? Cada pessoa tem uma vida, tem um estado de ser, então assim, nós não podemos seguir as pessoas, seguir o mundo. Nós temos que seguir as coisas certas, né? Então, se você tem uma família, você tem que cuidar da sua família. Não adianta você querer ganhar o mundo e perder a sua própria alma, né? Então, assim, nós saímos de lá, né? Pequena, minha mãe não tinha condições de levar os 6, aí então ela deixou 3 filhos lá com parentes no Ceará e nós 3 mais novos, que era eu e uma irmã e um irmão. Saímos, vamos nós 3, né? Eu, minha mãe, meu pai e meus irmãos de ônibus para São Paulo, para tentar ganhar a vida lá em São Paulo. Aí o meu pai conseguiu um trabalho, foi onde que eles alugaram uma casa, né? Nós, logo no começo a gente chegamos, nós ficamos na casa de parentes, que era uma prima da minha mãe, que morava lá em São Paulo, e ela deu essa oportunidade pra gente estar tentando mudar a situação da vida que a gente vivia lá em São Paulo, assim, lá no Ceará, né? Desculpa, sem emprego, né? Com a dificuldade, sem trabalho, sem alimento, sem sustento de nada, sem estrutura para nada, né? Tanto espiritual como físico. E aí minha mãe com os 3 filhos lá em São Paulo, ela conseguiu levantar um pouco, mandou buscar os outros 3. Aí fica uma família completa, né? Nós 6 irmãos, meu pai e a minha mãe. E aí a gente já, eu lembro que quando eu tava com 11 anos, a minha mãe ela morava de aluguel ainda, mas aí ela conseguiu um, um grupo de pessoas lá que trabalhava na Associação dos Moradores e ela conseguiu a primeira casa dela, tadinha. Muito abençoada minha mãe, Deus abençoa ela. Aí nós fui criada em São Paulo, né, de 6 anos até os meus 17 anos. Aos meus 17 anos eu vim morar aonde eu moro agora, que eu moro aqui em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Né, para honra e glória do Senhor, esse lugar foi uma bênção para mim, porque quando eu vim de São Paulo para cá também, a minha vida, tipo assim, tava totalmente destruída, a família também destruída, né? Cresci vendo meu pai agredindo minha mãe, cresci vendo assim alimento faltar na mesa, as coisas e cresci também desejando o mundo lá fora, né? E eu por buscar o mundo lá fora, né, quebrei a cara, mas graças a Deus aos meus 17 anos, né, Deus ele falou comigo de uma tal forma que eu nunca imaginei que Deus um dia fosse falar, porque por ser uma pessoa tão errada que eu com meus 17 anos eu já estava sendo uma pessoa formada de forma errada, por querer o mundo, né? Porque o mundo é ódio, é rancor, guarda vingança, né? O mundo é só coisa ruim. E nós não podemos alimentar as coisas ruins, nós temos que alimentar as coisas boas, né? Para que venham fazer bem pra gente. Nós somos seres de energia, o que vai e volta. Então, assim, se você deseja o bem para a pessoa e faz o bem para a pessoa, aquilo vai voltar para você automaticamente. E nós precisamos fazer o bem para que nós não viemos ficar enfermos, para que nós não viemos ficar doentes e não morrer espiritualmente e ainda mais ir para o inferno, né? Que mesmo que você acredite ou não, existe o céu e existe o inferno, como existe o bem e o mal. Então, assim, quando eu cheguei aqui, aos meus 17 anos, Deus ele falou comigo, mas ele falou assim, não usando ninguém, ele mesmo diretamente. Eu estava dormindo, eu dormia na igreja, que eu cheguei, vim passar uns dias aqui em Angra, na casa da minha irmã, porque eu vim passar um mês, que eu ia ajudar ela, que ela tinha ganhado o meu sobrinho pequeno. E quando chegou aqui, eu dormia na igreja, que a casa dela era pequena, não, ela era dirigente dessa igreja onde que ela congregava. E eu tava dormindo de madrugada, eu acordei, Deus falou assim para mim: "Tu queres o que não é teu". E aquela voz, desde então, ela mudou a minha vida completamente até hoje. Eu peço para ele falar comigo de novo dessa forma, mas não ouvi mais a voz dele, só de outros jeitos, né? Isso, eu sei que Deus ele fala comigo de outras formas agora. Mas o que eu quero te dizer é que para tudo há solução, para tudo há um jeito, para tudo tem seu tempo. Não se desespere, continue firme, né? Continue de pé com a esperança de vida, né? Com a esperança de viver bem, não desejando mal para ninguém, porque Deus ele realmente existe.
E se tá difícil para você, tenha paciência, porque vai passar e Deus ele vai mudar a sua vida, porque ele mudou a minha vida, né? Eu tenho o costume de falar assim que Deus me tirou do lixo e me colocou num lugar tipo assim que eu nunca imaginei que iria estar. Nunca morei num lixão, mas já no que eu falo assim, de lixo, porque realmente a gente, ser humano, a gente se forma, fica de uma forma tão desprezível à sociedade que você às vezes se sente até um lixo, né? Por às vezes não ter situações financeiras, por às vezes não ter um carro, uma casa, uma condição, um alimento na sua mesa para você comer. Às vezes as pessoas te desprezam e você se alimenta daquilo, do desprezo, e vai crescendo se sentindo desprezada. Mas Deus, ele me chamou. E eu acho que esse lugar onde que ele me trouxe para mim foi só bênção, foi onde que eu construí a minha família. Deus me deu um varão. Eu tenho 23 anos casada com ele, né? Tenho 3 filhos com ele, um lar abençoado, e por isso que isso me encorajou. A minha história todos os dias me encoraja para falar para você que existe solução, sim, para te encorajar. Não só você, eu recebo pessoas na minha casa também que vêm conversar comigo. Eu ajudo elas, elas testificam que realmente é do jeito que eu falo, porque não sou eu, é Deus, entendeu? Quando a gente começa a dar ouvido para Deus, tudo faz mudança na nossa vida. Não importa como que você é, o que você faz, só não deixa de falar com Deus. Busca Deus. Eu sempre vou falar nos meus vídeos. Busca Deus, porque Ele é a solução. Todos os dias, quando você vai abrir a internet, você está querendo uma solução. E a solução para qualquer problema é Deus. Então, assim, que hoje você venha ficar com essa palavra, essa conversa no seu coração e acreditar que Deus é contigo. Deus, ele te ama. Não existe nada que Deus ele não possa resolver, mas tudo tem o tempo dele. Você tem que esperar o tempo de Deus, tá, gente? Não fique com pressa, com impaciência, né? Não fique impaciente, né? Tenha paciência, espere, confia no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Né? Então, assim que Deus, como Deus ele me atendeu e me ouviu, por que ele não pode fazer o mesmo com você? Então, hoje eu quero te encorajar a não desistir e continuar firme e forte, tá, gente? Vamos ficar com essa conversa, que você venha aprender, e deixa um comentário o que você achou, qual é a sua dificuldade de você aprender, o que você precisa aprender, né? Que nós iremos estar aqui conversando, né? Um ajudando o outro. Nós somos igual o girassol, um transportando energia para o outro, para que quando não tenha sol por girassol, eles não morrerem, não ficar murcho. E mesma coisa nós, ser humano, um ajudando o outro, para quando nós estiver na fraqueza, a gente não morrer, a gente ficar de pé, firme e forte. E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar e para mim ser ajudada também, tá? Fique com Deus, um grande beijo. Curte, compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essas palavras, né? Assim como eu preciso, você precisa, também tem alguém que precisa, tá, gente? Vamos nessa corrente do bem, um ajudando o outro, né? Já que você quer seguir alguém, procure alguém que vai te ajudar na caminhada para o seu crescimento pessoal, né? O seu desenvolvimento, o seu intelectual, espiritual, não para o seu crescimento físico. O físico vai ficar aí, ó. O físico nada presta se a gente não tiver uma alma e um espírito equilibrado. Que Deus venha abençoar você e um grande beijo no coração, e Deus abençoe a sua família também.